Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. O meu nome é Júnia Gomes, sou professora do IFMG Campus Bambuí. Este é o primeiro encontro de um projeto super especial para o Núcleo de Letras e Artes. É o Pré-ENEM Nota 1000. Nele falaremos sobre vários temas e daremos várias dicas para que vocês alcancem a nota máxima no exame. Os encontros acontecerão até janeiro, que é a data da prova. Por isso, nos acompanhem e deixem aí as dúvidas, os comentários de vocês, porque ao final responderemos. Agora, passo a palavra para minha colega Carla Cassiano, que hoje dividirá esse espaço conosco. É com você, Carla. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Como a minha colega já disse, o meu nome é Carla e também sou professora do Núcleo de Letras do IFMG Campus Bambuí. O intuito principal da live de hoje é apresentarmos para vocês as 5 competências da redação do Enem e como cada uma delas funciona na prática, dando dicas imperdíveis para que vocês alcancem a nota máxima em cada uma das competências. Vem com a gente? O Exame Nacional do Ensino Médio, ele pede para que o candidato escreva um texto em prosa no tipo dissertativo argumentativo. Ou seja, esse candidato precisa dissertar sobre um determinado tema e apresentar argumentos sólidos sobre aquela temática. A temática pode ser cultural, social, científica ou política. Então, o texto precisa conter 4 elementos fundamentais: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. E esses 4 argumentos estão dentro de 3 momentos do texto que são essenciais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Vale lembrar que cada um desses momentos serão desmembrados pelos meus colegas nas próximas lives. Então, vocês precisam ficar atentos para ver o que precisa em uma introdução, o que precisa em um desenvolvimento e o que precisa em uma conclusão para que o texto de vocês direcione para a nota 1000. Tá ok? Então, como que é atribuída a nota redação, Carla? A redação tem um total de 1000 pontos. Então, esses 1000 pontos são distribuídos em 5 competências. Cada uma dessas competências pode ser pontuada de 0 a 200 pontos. Ela é uma pontuação gradual, em que esse aluno ele pode pontuar 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos em cada uma dessas competências. Agora, é importante destacar que todas essas competências, uma está diretamente ligada à outra. Vocês vão ver como que compreender a proposta de redação vai estar ligada a como demonstrar os conhecimentos dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, um diálogo aí entre a competência 2 e a competência 4. Mas primeiro, vamos ver com a professora Júnia o que vocês precisam fazer na competência 1. Quais são as dicas fundamentais para vocês. Vamos lá? A competência 1 quer saber se o candidato tem o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É aqui que aquelas aulas de sintaxe e de gramática farão todo sentido. Uai, Júnia, quais aspectos são os mais importantes nessa competência 1? O primeiro deles diz respeito à estrutura sintática. O avaliador quer saber se os seus períodos estão bem estruturados, se você utilizou de orações intercaladas, orações subordinadas, coordenadas, se você fez a inversão e utilizou corretamente as vírgulas. Uma outra questão importantíssima é que, se eu tenho uma estrutura sintática bem construída, eu terei um texto em que o leitor não terá dificuldade de ler, ou seja, a leitura correrá com fluidez. Um segundo aspecto importantíssimo diz respeito aos desvios. Conheceremos a partir de agora. O primeiro desvio se refere à escolha do registro, ou seja, devemos evitar a informalidade, aquelas marcas de oralidade das conversas do dia a dia, evitando também as gírias e alguns exemplos de expressões que utilizamos muito, principalmente em conversas de WhatsApp e que devemos evitar. Exemplo disso é o monte. Na redação, a gente vai colocar o muito, muitos, muita,
Beleza? O segundo desvio diz respeito às convenções da escrita. O que seria isso? Acentuação gráfica, letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica. Quando a gente chega lá no final da linha e a palavrinha não cabe, a gente faz a translineação, ou seja, a separação silábica adequada para a gente passar para a linha seguinte. A ortografia também é avaliada, assim como a escolha vocabular. Muitas pessoas confundem, por exemplo, ratificar com retificar. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Muitas vezes escolhe uma, mas seria a outra, então tomem cuidado com isso. A semântica aqui é cobrada. Já quando falamos de desvios gramaticais, estamos falando de regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, colocação pronominal e crase. E aí uma perguntinha suas. Uai, Júlia, como eu vou aprender tudo isso para uma prova? Tenho algumas dicas. A primeira delas é: tenha a leitura como hábito. Pessoal, a leitura e a escrita andam juntas. Se você lê muito, você internaliza as regrinhas gramaticais. Consequentemente, você terá facilidade com a escrita. Uma outra questão também importantíssima é que, com a leitura, você acaba adquirindo uma bagagem sociocultural, você terá um repertório para a sua redação. A segunda dica é: identifique as suas dificuldades. Depois da correção do professor ou de uma outra pessoa, você deve olhar o que errou e, através disso, tentar melhorar sempre, assistindo a aulas, reescrevendo, fazendo exercício. A terceira dica é: revise seus textos como se fosse um corretor. Mas isso quando? Depois de escrever a redação final, a versão final? Não, lá no rascunho. Antes de passar a limpo, dê uma olhada no seu texto, como se fosse um corretor, um avaliador, sedento, com sangue nos olhos, procurando erros. Assim, você poderá identificar uma palavrinha que foi incorretamente acentuada ou uma palavrinha que foi repetida, para depois passar a limpo. Beleza? Agora, quero saber da competência 2. E aí, professora Carla, o que temos? É com você. A competência 2 pede para que o candidato compreenda a proposta de redação e aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Vocês se lembram que lá na introdução eu já falei sobre as principais características de um texto dissertativo e argumentativo e o que ele precisa conter. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é compreender essa proposta de redação. Vale lembrar que quando esse aluno não compreende, quando esse candidato não compreende a proposta de redação, ele corre o risco de tangenciar o tema ou fugir ao tema de modo geral. Mas então, professora, o que seria tangenciar um tema? Tangenciar o tema é quando aquele candidato ele faz uma abordagem parcial. Por exemplo, no Enem de 2014, o tema foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Tangenciaram o tema aqueles candidatos que falaram apenas sobre o trabalho infantil, a erotização da infância e a influência da publicidade. Ou seja, eles deixaram como segundo plano a publicidade infantil em questão no Brasil. Eles falaram mais desses temas, ou seja, eles fizeram uma abordagem parcial. Eles falaram mais dos temas que seriam o segundo plano e não o primeiro. E o que é uma fuga ao tema? A fuga ao tema, por exemplo, é quando no Enem de 2014, que foi publicidade infantil em questão no Brasil, o candidato falou sobre consumismo, publicidade e outras coisas mais. Que aí há uma vasta possibilidade de fuga ao tema. Agora vamos às principais dicas para que vocês alcancem 200 pontos na competência 2. Leiam com atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque esses textos foram apresentados apenas para despertar uma reflexão sobre o tema. Não copie trecho dos textos motivadores, pois a recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha
tem uma pontuação mais baixa. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstram do que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido: ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Outro ponto importante é a construção argumentativa de vocês, que será mostrada nas próximas lives. E também tem uma certa relação com a competência 4 que a professora Júnia vai falar. Além disso, evitem clichês, senso comum e estereótipos no texto de vocês. Não são nem um pouco bem vistos. Então, vamos para a competência 3 com a professora Júnia. Falaremos agora da competência 3, que espera que o candidato selecione, relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesta competência, costumo dizer para os meus alunos que não importa apenas o que ele mobiliza, mas o como mobiliza as ideias para construir o seu texto. Focaremos na competência 3 justamente nestes verbos: selecionar, relacionar, organizar e interpretar. As minhas dicas para que você atinja a nota máxima nesta competência partirão destes verbos. Vamos lá? A primeira dica é: selecione as suas ideias. Quando você faz a leitura do tema, várias coisas vêm à mente, várias ideias, exemplos, argumentos. E o que você faz com isso? Utiliza aquelas bordazinhas lá do rascunho, aquela parte que você não utiliza para escrever. Coloque lá várias ideias, tudo que vem em mente. Depois você vai fazer a seleção. Você fará a análise dessas ideias, riscando, eliminando o que não irá utilizar e deixando o que pode ser utilizado em sua redação. A segunda dica é: relacione as ideias. Todas essas ideias, informações e argumentos separados por você têm que ter relação. Não podemos, por exemplo, fazer uma alusão histórica, uma citação, mencionar um livro, um filme, apenas porque é chique, porque a gente acha chique, porque tem que citar, porque tem que conversar com outras áreas do conhecimento. Não. Tudo isso que você citar tem que ter relação com seus argumentos, com as ideias defendidas em seu texto. Nós não podemos criar uma coxa de retalhos. Tudo tem que ter conexão. A terceira dica é: organize as ideias. Como assim, Júnia? Algumas perguntinhas são importantes para essa organização. Primeira delas é: onde cada ideia chamará mais atenção? Onde eu vou colocar essa ideia? Na introdução? Vou colocar na conclusão? Será que é uma proposta de intervenção? Olha, tantas rimas. Precisa disso não. Segunda perguntinha: o argumento mais forte deve vir no primeiro ou no segundo parágrafo de desenvolvimento? Eu quero já de cara surpreender o meu leitor com o argumento mais forte? Ou eu deixo melhor para o final, deixo para o segundo parágrafo de desenvolvimento? Isso é organizar ideias. Um texto organizado faz com que a leitura flua e faz com que o avaliador sorria. Quarta dica: interprete as ideias. Não só aquelas que você quer inserir no seu texto, mas também aquelas presentes nos textos base. Inclusive, uma dica importantíssima é: separe alguns minutos para entender o tema, para que você não corra o risco de zerar a sua redação, de fugir ao tema proposto. Eu costumo dizer que a redação do Enem não é apenas uma prova de escrita,
mas também de leitura, uma vez que ela também verifica a sua capacidade de interpretação. E aí vocês podem me perguntar, uai, Júnia, mas eu não posso ler rápido para ganhar tempo? Não, nada de se apressar, nada de querer ganhar tempo, porque ao final você pode fazer alguma interpretação inadequada e daí a sua nota vai por água abaixo. Por fim, aqui na competência 3, uma dica preciosa, que inclusive já foi mencionada, mas para a qual eu quero chamar muita atenção. Faça um projeto, um esquema antes do rascunho, por favor. Tudo que é feito com êxito na vida, pessoal, tem um projeto por trás. Uma casa, por exemplo, bem construída, aconchegante, tem um projeto, um engenheiro civil por trás. Na redação, os engenheiros serão vocês. Por isso, pensem com carinho em cada passo, o que você vai colocar na introdução, no desenvolvimento, no primeiro e no seu segundo parágrafo e na conclusão. Vamos projetar, não um projeto complexo, pode ser apenas com palavras-chave, mas não deixem de pensar antes de escrever. Beleza? Agora vamos falar da competência 4. Esta que espera que o candidato demonstre o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esta competência diz respeito basicamente à coesão textual. Agora irei tratar dos principais pontos para que vocês saibam o que a competência 4 espera do candidato para que ele atinja a nota máxima. No entanto, no dia 11 de novembro, anotem aí essa data, o professor Paulo irá falar melhor dessa coesão textual e do uso dos conectivos. Não percam! Antes de mais nada, é importante saber qual é a definição de coesão textual. Coesão textual se refere à microestrutura do texto, às palavras, aqueles mecanismos linguísticos que conectam as frases, os períodos, os parágrafos. Já a coerência textual diz respeito ao plano das ideias, ao todo do texto, o sentido geral. Apesar de serem elementos distintos, a coesão textual contribui para a coerência. Como eu coloquei aqui, a coesão textual se manifesta na superfície e conduz à compreensão profunda do texto. Embora coesão não seja sinônimo de coerência, uma contribui para a outra. Existem palavrinhas na língua portuguesa, as quais podemos chamar de marcas linguísticas, que são responsáveis pela conexão das ideias, fazendo com que o texto avance na argumentação. Uai, Júnia, quais marcas são estas? A quais palavrinhas você se refere? São elas as preposições, conjunções, locuções adverbiais, advérbios, pronomes, entre outros mecanismos existentes. Estas palavrinhas, além de garantir a coesão textual, relacionar as ideias, fazem com que o redator, o avaliador, sorria. Trouxe para vocês alguns operadores argumentativos. É claro que existem vários outros, porém trouxe 3. O primeiro deles é aqueles que dão a ideia de soma, ou seja, que adicionam os argumentos. Vejamos, também, ainda, não só, mas também, além de, o ademais. Quem é aluno meu sabe que eu amo o ademais. Outro fator existente, da mesma forma, outra preocupação constante. Inclusive, até mesmo, nem mesmo, todas essas palavrinhas e expressões dão a ideia de soma. Agora vejamos alguns que transmitem a ideia de oposição. O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, que a professora esqueceu de colocar. O por outro lado, temos também alguns que introduzem a ideia de conclusão.
portanto, logo, pois. Uai, Júnia, mas este pois não dá ideia de explicação? Sim, porém, pessoal, o pois após os verbos dão a ideia de conclusão. Exemplo, o governo deve, vírgula, pois, vírgula, capacitar os médicos. Este pois, depois do verbo, ou seja, posposto ao verbo, transmite a ideia de conclusão. Por conseguinte, em decorrência, em virtude dos fatos mencionados, imagine só começar a sua conclusão depois de um belíssimo desenvolvimento com a frase dessa. Em virtude dos fatos mencionados, o avaliador chega a sorrir. É bonito demais, gente. Olha só um outro exemplo, levando-se em consideração os aspectos supracitados. Isso aqui é quase uma poesia, é lindo demais. Agora vamos às dicas para a nota máxima. Primeira dica, veja se a conexão entre os elementos está corretamente estabelecida. Gente, isso aqui é um perigo. Porque já vi muitas redações, por exemplo, começando o parágrafo de conclusão com o contudo. Contudo é oposição, é uma conjunção adversativa. E daí o aluno confunde achando que contudo é uma conjunção conclusiva. E aí coloca no início da conclusão, quando eu faço a leitura eu quero chorar. Já vi também a utilização do todavia para explicar. Tomem cuidado com o uso dos conectivos. Novamente, ter o hábito da leitura contribui muito para o uso adequado dessas conjunções, dos conectivos. Ao fazer a leitura dos textos, vão observando a utilização dos conectivos e assim aumentando a sua bagagem linguística. Segunda dica. Garanta que as diferentes estratégias sejam mobilizadas para a formulação dos argumentos. Uai, Júnior, o que você quis dizer com isso? Utilize diferentes conectivos e operadores argumentativos durante o seu texto. Tem alunos que começam a redação com mas e utilizam mas umas 5 vezes. Não sabe ou se esquece que existem outros conectivos que possuem o mesmo significado, como porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo. Ou então, se você utiliza o além disso, não repita, utilize o ademais. Isso serve não só para as conjunções, mas para todas as palavrinhas no texto. Utilize também sinônimos, pronomes para retomar palavras já ditas ou então para anunciar outras. Uai, Júnia, mas é proibido repetir palavras no Enem? Não, pessoal, não é proibido. Em alguns pontos, é até positivo para fazermos a manutenção do tema. No entanto, devemos utilizar algo precioso que se chama bom senso. Vamos agora, então, para a competência 5. Esta que espera que o candidato elabore proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha só, pessoal, esta conclusão do Enem se diferencia de outras propostas de redação porque ela espera que o candidato contribua, sugerindo alguma ação ou alguma solução para resolver o problema. Lembro que não necessariamente o candidato deve solucionar. Ele pode propor ações para mediar, para atenuar as questões levantadas por ele ao longo do texto. Pensem comigo, se o governo ou a história, a sociedade não conseguiu resolver alguns problemas durante anos, décadas, não será o candidato que irá resolver em alguns minutos lá na prova de redação. Então, não se preocupem, em alguns temas não é possível solucionar, mas talvez propor algumas medidas para amenizar o problema. Vamos então agora para perguntinhas que vocês devem fazer para que atinja a nota máxima nesta competência. A primeira delas é: o que fazer? Qual ação propor para resolver o problema?
Quem é que vai fazer? Quem irá agir? Será o governo, ONGs, sociedade, mídia, instituições? Será a escola? Como fazer? Será através de fiscalização, de palestras, de cobranças? O como é de suma importância. E o para que fazer? Ou seja, com que finalidade? Será para mediar, solucionar, atenuar? Esses verbos são muito importantes para que você pense em sua conclusão. Cada uma dessas perguntinhas aqui vale 40 pontos. E somando ao detalhamento de sua proposta, nós teremos os 200 pontos na competência 5. Detalhar é muito importante. Ô, Júnia, e se eu quiser colocar umas 5 propostas de intervenção? Olha a quantidade, Júnia. Será que o avaliador encherá os olhos? Será que ele irá sorrir? Não, pessoal. O que importa na conclusão do Enem é a qualidade de sua intervenção, não a quantidade. Por isso que um dos aspectos que será avaliado é o detalhamento. Até porque se você colocar 5 propostas, você não conseguirá detalhar 5. O espaço é curto, não é mesmo? Então vamos agora para as dicas. A primeira delas é: expresse seu desejo de intervir, principalmente através da linguagem. A linguagem diz muito a respeito do que queremos. É claro que nós não vamos usar a primeira pessoa. Lembrem-se da neutralidade dessa redação dissertativa, argumentativa. Vamos utilizar, por exemplo, não é só isso, mas é um exemplo, tá? O é preciso, é necessário. Trouxe um exemplo para compararmos. Vejam esta primeira frase. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação. Vejam que a forma com que eu coloquei não parece ser uma proposta minha, mas algo que já acontece. Agora, se eu colocar que é necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação, ou ainda, o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação, fica claro que é uma proposta de intervenção do autor da redação, um desejo de ele intervir, de solucionar ou amenizar o problema. Dica número 2, importe-se com a qualidade e detalhamento, não com a quantidade. Essa dica eu até já mencionei, mas quis colocar aqui novamente para reforçar. O detalhamento é muito importante, pessoal. Não se esqueçam. Dica número 3, cuidado com os elementos nulos. O que seria, Júnior, elementos nulos? Seriam ações, agentes, finalidades, vagas. Vejam só os exemplos. Estes obstáculos devem ser superados. Quais obstáculos? Superados por quem? Tem candidatos que colocam esta frase, um pontinho final e não complementa, não. Então, detalhar isso e especificar é muito importante. E, mais uma vez, retomar quais obstáculos são esses. A conclusão é o momento de retomar tudo que foi dito, os problemas mencionados. Colocar estes obstáculos é muito vago. Outro exemplo, medidas são necessárias para resolver o problema. Calma, gente, aqui é o momento de colocar a resolução e não de falar que o problema deve ser resolvido. O problema deve ser resolvido, avaliador, mas eu não sei como. É como se eu dissesse isso. Outra frase que me dói o coração. A população precisa se conscientizar. Gente, isso não é uma proposta de intervenção. Então, as pessoas dormem e elas acordam. Acordei consciente. Isso faz com que o problema seja resolvido? Não. Ações, pessoas que fazem com que o problema seja resolvido. Cuidado com essas propostas cognitivas. As pessoas devem agir.
Mas agir como? De que forma? Com quem? Outros exemplos. É preciso que os usuários da internet sejam instruídos de forma eficiente. Instruídos por quem? De que maneira? Temos que prezar pela objetividade. Mais um exemplo. Talvez a solução seja boa para você ou liberte-se dessa manipulação. Gente, olha como meu coração dói. Cuidado, não se dirijam diretamente ao leitor ou ao avaliador. Parece sermão, texto de autoajuda, mas não parece ser uma redação argumentativa. Não vamos utilizar estes verbos nos dirigindo diretamente ao nosso leitor. Muito bem, agora vocês vão clicar neste link disponível no chat, o qual irá direcioná-los para o ao vivo. A professora Carla e eu iremos responder todas as perguntinhas feitas por vocês ao longo da transmissão e outras que queiram fazer a partir de agora. Também neste link ao vivo, iremos disponibilizar os certificados, além, é claro, de várias outras dicas que poderão ajudar você a tirar a tão sonhada nota máxima no Enem. Vamos lá! Estou esperando você, hein?